Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, seu canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos fazendo a leitura e meditando no Evangelho segundo escreveu João. Começamos a fazer a leitura e a meditação no capítulo 6 e hoje a leitura ela vai do versículo 22 até o versículo 70, que é o final do capítulo 6. O capítulo 6, né, desse relato de João, ele teria um tema, pão. E ele começa com a multiplicação dos pães e peixes que aconteceu ali em Tiberíades. Nós já falamos sobre isso aqui, onde com 5 pães e 2 peixinhos o Senhor alimentou 5.000 pessoas, 5.000 homens. Na verdade, tinham mais, porque a contagem era feita somente dos homens. Mulheres e crianças não eram contadas, então tinham muito mais pessoas. O que aconteceu, né? Você já deve conhecer a história, nós falamos aqui também em um outro vídeo. 5 pães, 2 peixes foram suficientes nas mãos de Jesus para multiplicar e alimentar todos. Não somente alimentar, mas fazer com que todos eles ficassem satisfeitos. O termo usado é ficaram fartos. E ainda no final foram recolhidos 12 cestos cheios de pães e peixes para que não sobrasse nada. Dentro desse relato bíblico, Jesus fez isso e dali ele tinha o objetivo de ir para Cafarnaum. Os discípulos vão na frente, né? Entram em seus barcos, atravessam o mar, e no alto mar acontece uma tempestade. Jesus não tinha ido, porque ele tinha ficado para orar ainda. E quando os discípulos estão em alto mar, enfrentando aquela tempestade, eles veem alguém caminhando sobre o mar, indo ao encontro deles. E se assustam, né? Ficam aterrorizados. Mas Jesus acalma e diz, sou eu, não tenham medo, sou eu, Jesus. E os discípulos recebem ele ali no barco, ele entra no barco e eles concluem a sua viagem ao objetivo traçado, que é Cafarnaum. Agora, chegando ali em Cafarnaum, aquele povo que tinha sido alimentado lá em Tiberíades vai atrás dele e procuram ali, não acham os barcos, né, os discípulos, e eles talvez tenham descoberto que os discípulos foram para Cafarnaum e eles também se dirigem para lá. E não somente aqueles, né, que estavam ali na multidão, que foram alimentados com esse pão que foi multiplicado milagrosamente, mas também outras pessoas, porque a fama de Jesus estava se espalhando. Cada milagre que Jesus fazia era motivo, né, de comentários públicos. Então eu acredito que a multidão só crescia, e essa multidão, buscando, né, os sinais e milagres, eles vão atrás de Jesus, chega lá e encontra Jesus com seus discípulos lá. Eles ficam, a princípio, admirados porque eles viram os discípulos saindo sozinhos e agora eles encontram Jesus lá. O versículo-chave, né, você vai poder ler esse trecho, né, do versículo 22 ao 70 na sua casa, se você tiver uma Bíblia. Eu até recomendo isso, você fazer essa leitura. Mas o versículo-chave da nossa meditação aqui é o versículo 48, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. E o capítulo 6, como eu disse, ele fala sobre o pão. Começa falando sobre um pão natural e agora fala sobre um pão espiritual. O pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Então a multidão ela vai em busca de Jesus, não pelos motivos corretos, pelos motivos errados. Talvez muitas pessoas busquem a Jesus assim como aquela multidão, não com os motivos corretos, mas com os motivos errados. Primeira coisa que entendemos, né, que não eram os motivos corretos. Primeiro, Jesus diz que eles não entenderam os sinais.
os sinais, né, as curas, os milagres, eram sinais para afirmar quem era Jesus, a sua divindade, que ele era filho de Deus, que ele não era alguém comum como os outros. Então eles não entenderam esses sinais, eles queriam ver o espetáculo, eles queriam ver as coisas acontecerem e aquelas coisas que Jesus fazia, mas eles não iam por causa de Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa fazer, eles também iriam, porque o objeto da sua busca não era a pessoa em si, mas o que essa pessoa fazia. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A gente vê uma multidão migrando de um lugar para outro, buscando os sinais. São pessoas que estão buscando o que Jesus pode fazer, mas não o Jesus. Pessoas que estão numa igreja hoje, amanhã estão em outra, ouvem falar que está acontecendo alguma coisa em outro lugar e eles vão. Eles são os caçadores de sinais, caçadores de milagres. O objetivo da nossa busca deve ser Jesus. O objetivo deles também eram desejos egoístas. Eles foram alimentados com pães e havia uma escassez naquela época, uma necessidade. E agora eles descobrem alguém que tem o poder de multiplicar um pouco de pães e transformar esse pouco de pães num monte de pães. Eles ficaram loucos, eles queriam que isso acontecesse novamente, eles queriam Jesus, esse Jesus, que ele fosse o seu líder, o seu rei, para dar pão para eles sempre, esse pão natural, esse pão que perece. Então eles tinham desejos egoístas, eles não tinham desejos corretos, né? E a Bíblia nos ensina, né, no livro de Tiago, que se pedimos alguma coisa para o nosso próprio deleite, nós não somos atendidos. Desejos egoístas, Deus não costuma atender. Então eles iam atrás de Jesus, mas não era por Jesus, era por causa do pão que ele multiplicou. Então Jesus começa a ensinar, porque Jesus ele tinha uma coisa interessante, ele aproveitava toda a oportunidade para trazer o ensino. E ele começa confrontando essa multidão, essas pessoas que o buscavam, entre aquele pão que foi multiplicado lá em Tiberíades e agora o que ele está apresentando como verdadeiro pão. Então, ele pontua essa diferença. O pão natural, ele tem o poder de alimentar o corpo físico, para nada mais serve. Mas o pão espiritual, ele alimenta a vida da pessoa, a vida eterna da pessoa. Ele traz a vida. Então, Jesus é esse pão e ele se apresenta como esse pão. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que dá vida. Então, o povo ali lembra-se, né, do pão do céu que caiu no deserto, naquele milagre, né, durante 40 anos de Deus alimentando o povo com o maná. E o maná era um símbolo do que viria, que era o pão verdadeiro, que é Jesus. Jesus os confronta e diz, vocês não comeram o pão do céu, porque se vocês comessem o verdadeiro pão do céu, vocês não morreriam. Mas eles continuavam mortos, porque aquele maná, apesar de ter vindo do céu, apesar de ter servido por Deus, não era o verdadeiro pão que dá vida às pessoas. Jesus era esse pão. Então Jesus ele confronta aquele que comer do pão vivo que sou eu, ele jamais morrerá e ele jamais terá fome novamente. Esses homens, quando Jesus os confronta ali, em um certo momento eles pegam uma palavra de Deus, de Jesus, quando Jesus diz que devemos trabalhar para ter o pão verdadeiro, o pão vivo, o pão que dá vida, o pão que sacia a fome de todo ser humano, a fome espiritual. Eles não entenderam novamente, mas eles captaram ali, opa,
se nós fizermos a vontade de Deus, se nós trabalharmos por esse pão vivo, certamente nós teremos o pão natural também todos os dias. Nós poderemos fazer milagres como Jesus fez. Então eles perguntam, como ou o que fazer, o que seria a obra de Deus? E Jesus diz, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, ou seja, acreditar, crer, viver por aquele que Deus enviou e estava falando com eles ali naquele momento. Jesus era o enviado de Deus para trazer vida. E a obra de Deus era crer no Filho de Deus. Então, muitas pessoas querem alcançar e agradar a Deus através das suas atividades, das suas ações, do que eles fazem, das suas práticas. Era algo que estava entranhado no povo judeu ali, nesses religiosos, fazer alguma coisa para se justificar. A graça não é isso, a graça é crer naquele que fez para nos justificar. Então a obra foi feita por Jesus, e a nossa obra, a obra que agrada a Deus, é quando cremos no Filho de Deus, cremos no enviado de Deus, cremos que Jesus é o Messias, enviado de Deus para fazer aquilo que nós não podíamos fazer, que é nos salvar. A justiça de Deus em Cristo Jesus é o que precisamos, e nós não a recebemos de outra forma senão quando nos alimentamos do pão vivo que vem do céu, que é Jesus. E nós nos alimentamos quando cremos nele, quando queremos saber mais sobre ele, quando olhamos para ele e deixamos que ele seja formado em nós. Existe uma obra de Deus que é formar Cristo em cada um de nós. E isso só vai acontecer quando nós nos alimentarmos espiritualmente de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Esses discípulos, essa multidão que estava ali, eles não reconheciam, não criam porque não reconheciam a divindade de Deus em Jesus ali. E eles questionaram, não é este porventura o filho de Maria, de José? Eles olhavam para Jesus como um homem natural, não como um Deus, não como um filho de Deus enviado para salvar o mundo. Eles não conseguiam. Todas as pessoas que não conseguem enxergar a divindade celestial, a divindade em Cristo Jesus, são pessoas que dificilmente ou impossível elas crerem no Cristo, no Jesus, no Messias, no ungido de Deus que andou entre nós. E Jesus, ele declara claramente ali, eu sou o pão da vida. Vocês devem comer da minha carne, vocês devem beber do meu sangue. Ou seja, deve haver, Jesus deve entrar em todo o nosso ser. Devemos nos alimentar dele todos os dias. Devemos buscar a sua presença, o enchimento. Devemos ouvi-lo. E como foi dito aqui, devemos crer nele, sem duvidar. Quando cremos nele, é como se estivéssemos comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E isso dá vida. Quem come da sua carne, bebe do seu sangue, viverá eternamente. Tá? Então a morte é representada aqui pela desobediência. Quando o homem lá, no princípio, comeu o fruto proibido, que era o pão, era um tipo de pão, porque pão aqui não é simplesmente aquela massa que é feita da cevada, do trigo. Não, pão significa alimento. Alimento. Então o homem desobedeceu a Deus e se alimentou daquele fruto que o Senhor tinha proibido. Consequentemente, veio sobre ele a morte, que é a separação do Criador. Morte significa separação. Então, quando o homem desobedeceu lá no princípio, Adão, ele se separou de Deus. E agora, o pão vivo que vem do céu, esse novo alimento, quem come dele? Aquele que morreu lá no princípio, no Éden, agora é vivificado,
torna a ter vida, torna a ter comunhão com Deus. Então precisamos nos alimentar, comer do pão vivo que vem do céu, que é Jesus. Para quê? Para que a gente tenha vida, ou seja, sejamos reconciliados com o Criador, reconciliados com Deus, e Deus sendo a vida, nós passamos a ter vida. Todas as pessoas que não comeram ainda desse pão, o pão vivo que desceu do céu, são pessoas que estão mortas, separadas de Deus, sem conhecer a vida, a verdadeira vida. E é o que Jesus diz em João 10:10, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma abundante ou de forma plena. Jesus é o pão da vida. E no final desse discurso, que foi um discurso difícil de se ouvir, porque foi um discurso de confronto de Jesus com essas pessoas, Jesus sabia exatamente o que estava no coração delas. Jesus sabia exatamente qual era a motivação dessas pessoas em irem em busca dele. Jesus sabia exatamente os desejos que eles tinham, e não eram nada elogiáveis, né? Porque eram desejos egoístas, mesquinhos, coisas que eram reprovadas por Deus. Então esse discurso foi um discurso duro, e a Bíblia relata, já no seu final desse relato, que muitos discípulos já não andavam mais com ele, já não estavam mais ali, foram saindo de fininho, porque não queriam receber essa palavra. No final restaram ali os seus 12 discípulos, aqueles mais fiéis, e Jesus pergunta a eles: não quereis vós ir também? Não quereis vós ir também? E Pedro, né, sempre Pedro, ele levanta sua voz e diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: para quem iremos nós? Se você é o pão que nos dá a vida eterna. O convite para nós, hoje e todos os dias, é: esse pão está oferecido. Esse pão está à mesa. Esse pão está sendo rejeitado por muitas pessoas. E todas essas pessoas que rejeitam o pão que está sendo oferecido pelo Pai, são pessoas que vão continuar mortas. Mas todo aquele que comer desse pão que o Pai oferece, tem a vida eterna e vai viver eternamente na glória com Ele. Porque seu espírito vai ser vivificado e todo o teu ser passará a ter vida. Pensa nisso, medita nessas palavras, que Deus abençoe grandemente. Coma o pão da vida. Se alimente de Jesus todos os dias. Desejo a você um dia abençoado, e amanhã, se Deus permitir, nos encontramos novamente. Fica na paz.